Olá, o nosso vídeo já vai começar, mas antes, inscreva-se no canal para dar aquela força e não se esqueça de dar o like. O seu like e a sua inscrição nos impulsionam a sempre produzir novos conteúdos para sua inspiração, descanso e relaxamento. Então, não deixe para depois, curta o vídeo e se inscreva. Agora sim, vamos para o vídeo. Você já parou para pensar na beleza de ver um bebezinho que acabou de nascer? Como é incrível a gente observar que o desenvolvimento dele é progressivo a cada dia. Tudo aquilo que ele vai aprendendo, ele começa a reproduzir. O tempo passa e aquilo que ele faz cada vez mais é elaborado, né? Mais complexo. Ela vai começar a engatinhar, daqui a pouco começa a dar os primeiros passos, começa a falar. E vai se expressar e demonstrar tudo aquilo que ele pensa e sente de forma mais clara. Vem a época de estudar e aí começa a surgir os amigos, né? Os ciclos de amizade que podem durar por toda a vida, né? Só que aí a infância vai ficando para trás. Vai chegar agora a adolescência, né? E você sabe, nessa fase é muitas descobertas, muita aventura, muita diversão, mas também muita irresponsabilidade. Já na juventude, a responsabilidade ela começa a se fazer necessária, né? Porque é hora de decidir a profissão, é hora de decidir o futuro. O que eu vou fazer? Que curso? Qual é a faculdade que eu vou estudar? Será que eu estudo? Ou será que eu trabalho? É muita decisão para tomar de repente. Aí tem o primeiro emprego, o primeiro salário, aí também tem aquele descontrole financeiro, né, de não saber gerenciar. A fase adulta está chegando, né? Opa, estou namorando sério. Noivo. Vou casar. Meu primeiro filho, segundo, terceiro, quem sabe. Mas é aí que o peso de estar cuidando da sua própria família que começa a ser sentido. E a idade não para, ela continua avançando. E aí você começa a perceber que aquele primeiro fio de cabelo branco surgiu. Começou aquela dor, uma dor aqui, outra dor ali. A temida terceira idade está chegando e com ela vem aquelas falhas no corpo, porque o corpo já não é mais aquele corpinho de 20 anos. E de repente uma doença ou até mesmo a própria velhice e vem a morte. Mas afinal, qual é o sentido da vida? Todo o ser humano ele é como uma planta. E aquilo tudo que ele faz, aquilo que ele conquista nessa vida, que ele se orgulha tanto de ter feito e conquistado, é como se fosse a flor desta planta. Quando aquela planta seca, a flor simplesmente cai. Quando nasce um bebê, apesar de a gente gerar toda a expectativa sobre aquela criança, a única certeza que a gente tem é que um dia aquele ser vai morrer. A gente não sabe se ele vai crescer saudável, se ele vai andar perfeitamente, se ele vai falar, se ele vai chegar a estudar, se ele vai trabalhar ou estará desempregado, se ele vai namorar, casar ou vai ficar solteiro. Se ele vai ser uma boa pessoa ou se vai ser uma má pessoa. A gente não sabe se ele vai ter filhos ou se não vai ter filhos, se ele vai envelhecer, mas a única coisa que a gente sabe é que ele vai morrer. Apesar de a morte ser um assunto que a gente geralmente não gosta de tratar, de falar, de pensar, mas é quando a gente pensa nela que a gente começa a refletir sobre o verdadeiro sentido da vida. Então é o seguinte, se você entendeu que todos nós vamos morrer, um dia, cedo ou tarde, todos vamos morrer. Você pode se enquadrar numa pessoa que acredita que a morte é o fim de tudo. Acabou, morreu, acabou. Então, nesse caso, a vida só vai ter sentido para você se você viver intensamente, aproveitando e experimentando de tudo que a vida tem para oferecer, seja bom ou seja mal, desde que te traga alguma satisfação. Então, isso sim, vai fazer com que a sua vida tenha sentido. E quando secar a planta, que é você mesmo, e cair a flor, que é tudo que você fez e conquistou, tudo vai ter acabado. Mas nesse vídeo eu quero falar com você. Você que está assistindo até agora,
eu quero falar com você que o sentido da vida é muito, mas muito maior do que aproveitar a vida ao máximo, porque a morte, ela não é o fim de tudo. Deus, ele amou o mundo de uma maneira tão incrível, tão extraordinária, que ele entregou o seu Filho para que todo aquele que cresce nesse Filho, ele não perecesse, mas tivesse vida eterna. Esse Filho que Deus entregou é Jesus Cristo. Ele veio ao mundo, mesmo sendo Deus, veio na forma de um homem, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para salvar muitos. Então é o seguinte, se você acreditar nesse sacrifício de Jesus, que tomou o seu lugar, que morreu por você, então você tem vida eterna. E mesmo que um dia você venha a morrer, você vai viver para sempre com aquele que morreu e ressuscitou por você. Aquele que tem essa certeza de que já tem essa vida eterna e que a morte, quando ela vier, ela vai ser apenas uma condutora para uma vida muito, mas muito melhor, muito mais deslumbrante, uma vida incrível, uma vida cheia de exuberâncias, uma vida inclusive que não tem dor, que não tem choro, que não tem lágrima, uma vida que não tem morte. Esse que entende dessa maneira, ele sabe que o sentido da vida dele aqui nessa terra é viver para Deus, viver com um amor verdadeiro, alegria em qualquer circunstância, paz no meio das dificuldades, resignação e contentamento, delicadeza e bondade para com as pessoas, viver com fé, com afeição e com domínio próprio. Esse é o sentido da vida para mim e para você. Se esse vídeo faz sentido para você, então dê um like. Fique à vontade para comentar com respeito e com educação. Compartilhe com seus parentes e amigos. E inscreva-se no canal.